Olá, terceirão. E aí, como estão as coisas? Tudo bem? Olha só, nós vamos para a nossa videoaula dessa semana. Nós vamos falar sobre um personagem bem conhecido, um personagem bem bacana, que a gente até falou sobre ele nas nossas aulas, tá? É o personagem do querido Roberto Gomes Bolanhos, conhecido aqui no Brasil mais como Chaves, mas o nome que ele mais gostava de usar era Chespirito. Eu vou ler para vocês o texto que eu confeccionei e depois a gente vai falar sobre a interpretação. Vou ler ele em espanhol, depois eu volto fazendo a leitura dele em português para vocês, tudo bem? La fantástica historia de Chespirito y sus amigos. En 1970 surgió en México un personaje que se quedaba uno de un dos más queridos en todo el mundo. Es la maravillosa creación de Roberto Gómez Bolaños, el Chespirito. Chespirito como ele gostava de ser chamado. Después de empezar sus presentaciones en la pantalla, Chespirito ganó un nombre por lo cual sería conocido en todo el mundo, el Chavo del Ocho. El Chavo, niño en español mexicano antiguo, tenía 8 años, era pobre y huérfano, de personalidad inocente, que hizo de su casa a un barril. Después de ser abandonado por su madre y vivir en una guardería por pocos años, él consigue huir y pasa a vivir en las calles, donde conoce a don Ramón Valdés, y a su hija, Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, y va a vivir cerca de ellos en las cercanías. En la villa conoce a Kiko, Carlos Villagrán, un niño de su edad, pero de comportamiento no mucho leal. Kiko es hijo de doña Florinda Mesa, una viuda que piensa que tiene una clase superior, además de ser muy agresiva. Ella se enamoró del profesor Girafales, Rubén Aguirre, que es un hombre soltero y trabaja con los niños de la cercanía. Otros personajes son el señor Barriga, Edgar Vivar, el dueño de la villa y que además de no cobrar alquiler del Chavo, tiene pena de su situación de pobreza. Edgar también es el intérprete de Ñoño, un niño amigo del Chavo. Dona Clotilde, Angelines Fernández, Popis, Florinda Mesa, Jaimito, el cartero, Raúl, Chato Pasilla y Godínez, Horacio Gómez Bolaños, son otros personajes. Hasta hoy, su historia encanta a personas de todas las edades en todo el mundo, incluso el Brasil. Quem não gosta do Chaves, né? Todo mundo conhece. Agora eu vou ler o texto novamente para vocês em português. A fantástica história de Chespirito e seus amigos. Em 1970, surgiu no México um personagem que se tornaria um dos mais queridos em todo o mundo. É a maravilhosa criação de Roberto Gómez Bolaños, o Chespirito. De novo, né? Roberto Gómez Bolaños gostava de ser chamado de Chespirito. Depois de começar suas apresentações na tela, Chespirito ganhou um nome pelo qual seria conhecido no mundo inteiro. El Chavo del Ocho, ou o órfão, a criança, o menino do quarto 8. O menino Chaves, El Chavo, que é menino em espanhol mexicano antigo, tinha 8 anos, era pobre e órfão, de personalidade inocente, que fez da sua casa um barril. Vamos lembrar que ele tinha um quarto, ele morava num quarto lá que o seu barriga doava para ele, mas ele gostava de ficar lá no barril. Depois de ser abandonado por sua mãe e viver em um orfanato por poucos anos, ele consegue fugir e passa a viver nas ruas, onde conhece a Don Ramón. Don Ramón, aqui a gente chama de Seu Madruga, tá? Mas no original é Don Ramón. Ele era interpretado pelo grande Ramón Valdés, que faleceu em 1987. E sua filha, Chilindrina, Chilindrina no espanhol, né? Para nós aqui é a Chiquinha, que é a personagem de Maria Antonieta de las Nieves,
Ela é a mais jovem de toda a turma, tá, gente? Até hoje ela tá viva e ela é uma das mais jovens. E vai viver perto deles lá nas cercanias. Na vila, ou seja, lá no local onde eles moravam, conhece Kiko, que é o Carlos Villagrán, o menino da idade dele, porém de comportamento não muito leal. Kiko é filho de Dona Florinda, Florinda Messa. Florinda Messa acabou depois lá já quase no fim da vida do Roberto, ela acabou casando com ele. Uma viúva que pensa que tem uma classe superior, além de ser muito agressiva. Ela é apaixonada pelo professor Girafales, que é o Rubem Aguirre, que é um homem solteiro e trabalha com as crianças da cercania. Outros personagens são o Senhor Barriga, que é o Edgar Vivar, que é o dono da vila e que, além de não cobrar aluguel do Chaves, ele tem pena da situação de pobreza do menino. Edgar Vivar também é o intérprete do Nhonho, que é um amigo muito querido do Chaves. Dona Clotilde, Angelines Fernandes, Popes, que também é interpretado pela Florinda Messa, Jaimito, que em português é o Jaiminho, que é o carteiro, né? Que é o Raul Chato Padilha, e o Godínez, que é o Horácio Gomes Bolanhos, que era irmão do Chaves, irmão do Roberto, né? Irmão do Roberto Gomes Bolanhos, são outros personagens. Até hoje a sua história encanta a pessoas de todas as idades no mundo todo, inclusive no Brasil. Então é esse o texto, gente, que eu escolhi para vocês. Foi um texto escrito por mim mesmo, tá? E depois nós temos uma interpretação. As perguntas aqui estão bem claras para vocês, tá? Beleza? Qualquer coisa, depois vocês tirem a dúvida comigo, tá bom? Hasta luego.